Grande abraço aos amigos do programa Esporte Show. Estamos aqui no estádio Palma Travassos. Saímos de dentro da sala, viemos aqui para a arquibancada, até porque de algumas semanas até agora os trabalhos dentro do gramado já se iniciaram. Ao meu lado está o Vicente da Rocha Filho, Tim, gerente de futebol do Comercial. Tim, acho que agora sim, como você disse na apresentação do Play, as coisas começaram a andar, né, para o Comercial na disputa da Série A2, né? É verdade, né? Acho que você tem certas situações na vida que você tem que, apesar de demonstrar uma certa preocupação por dentro, mas você tem que manter a calma, você tem que ser paciente, né? E nós sabíamos a dificuldade que nós iríamos encontrar. E dentro disso aí a gente, depois, eu era o mais nervoso da turma, mais preocupado, né? E hoje eu passei a acalmar os mais nervosos. Então é uma situação de que, na realidade, eu tinha uma certa razão de estar preocupado. Mas nós estamos conversando bastante, trabalhamos já praticamente duas semanas e meia. E dentro disso aí já se começa a formatar alguma situação. Hoje nós temos aí de 8 a 10 jogadores já contratados, né? Vamos aproveitar esse período de recesso para trazer mais alguns e ter algumas surpresas no dia 2, dia 3 de janeiro. Tim, quando você, agora que as coisas começaram a andar, você pega o telefone, liga para um empresário, liga para um jogador e fala, é o Tim, estou aqui no Comercial. Como é que está sendo os contatos, como é que eles estão digerindo quando o Comercial entra em contato com eles? Você vê que o Comercial é bem visto por esses atletas lá fora? Sim, hoje nós estamos, o Comercial começa a ter credibilidade. A gente sabe muito bem que o clube passou por uma situação difícil, um rebaixamento não é fácil, ele marca na vida da gente, marca na carreira da gente, né? E o Comercial teve esse rebaixamento. E todo mundo de Ribeirão, botafoguense gosta de nada. Quanto mais tiver Comercial e Botafogo na primeira divisão, é melhor para os dois clubes e melhor para a cidade. Então todo mundo sente. E houve um certo falta de credibilidade, mas com muita luta a diretoria, né, através do Dr. Nelson Lacerda, do pessoal, tem feito o possível e impossível. Já para você ter uma noção, nós temos 6 meses que nós não sabemos, o clube não sabe o que é atrasar pagamento. Muitos acordos foram feitos de dívidas que ficaram com os jogadores da Série A1, aquela coisa toda. E o clube hoje começa a caminhar pelas próprias pernas, né? Eu acho isso bom, é um ambiente sadio, um ambiente que a gente sabe que tem que viver futebol, né? O carro-chefe daqui é o futebol. E nós temos realmente muitas coisas ainda a fazer aqui no clube que logo será anotado por vocês e vocês terão certeza de que serão coisas boas para a torcida comercialista. Quando você chegou em meados de abril, se não me engano, abril, maio, você também ajudou a montar o time que disputou a Copa Paulista, que segundo o próprio Nelson Lacerda foi uma competição que ele gostou muito, da forma que foi disputada, né? E depois que foi eliminado, ficamos nessa indecisão de começa técnico, começa a preparação para o Campeonato Paulista da Série A2, vários problemas aí aconteceram antes de estarmos aqui um pouco mais tranquilos. E você chegou a dizer em algumas entrevistas, até na apresentação do Play, que chegou a pensar em ir embora. Você recebeu algum convite? Você pensou mesmo em deixar o Comercial, Tim? No começo, sim. Obviamente, eu só acho o seguinte: se as coisas são fáceis demais, não precisa de ninguém. Parece que, né, qualquer um toca. Então, são desafios que você tem que enfrentá-los com sabedoria, com competência. E quando eu cheguei ao Comercial, tinha toda essa situação criada, né? E eu fiquei praticamente 20 dias, um mês ali na sala, tentando fazer alguns contatos, algumas coisas. E eu sentia muita dificuldade, né? Não, Comercial não é isso, Comercial não paga, Comercial aqui, não sei o que e tal. Mas nós juntamos todo mundo, o pessoal do conselho, através da Davi Isaac, né? O pessoal da gestão, todos se uniram com conselheiros e ajustamos aquela parceria, né?
dentro da parceria nós conseguimos tocar a Série A2, que recorri e nós recorremos também a muitos parceiros, né, que hoje a gente tem aqui no comercial, o pessoal do Repolhão, do Ribeirópolis, tem muitos parceiros do Toninho, né, do Savenhaque, tem muita gente realmente que nos dá uma mão, às vezes até alguns parceiros sem contrato, mas na credibilidade, não, tem o fulano lá, tem o ciclano lá, então nós vamos ajudar. E nós conseguimos, né, com muito esforço, tocarmos uma copinha praticamente sem gasto, praticamente gasto zero. Então isso alegrou muito o presidente. Só que na Série A2 ela é diferente. A Série A2 ela né, tem rebaixamento, tem acesso, né? E as dificuldades são grandes. Mas nós estamos todos, de uns dias para cá, as coisas têm clareado bastante, já temos alguns jogadores que vai nos ajudar na Série A2 e vamos correr contra o tempo para a gente montar uma equipe competitiva. Porque essa situação dos 25 e dos 3 goleiros vai ficar difícil. Então você tem que ter paciência e sabedoria para montar uma equipe. Essa forma que o comercial iniciou os trabalhos para a Série A2 com os parceiros, que você citou também, alguns empresários, amigos de vocês, do Rogério, do Chorô, do próprio presidente, do Newton, que tem alguns atletas disponíveis e trouxeram aqui para o comercial. Essa, quando você planejava a Série A2, esse era o início que você gostaria ou os caminhos indicaram que esse era a seguir? Os caminhos indicaram que esse caminho era o único a seguir. Então, nós não estamos medindo esforços, estamos ligando, estamos falando com todos os clubes, né? Para você ver, nós já conseguimos o Luiz Gustavo, que pelo que nós trouxemos, é uma coisa irrisória em relação ao preço que teria que pagar um profissional, isso porque o jogador pertence à Ponte Preta, né? E teremos mais 2 ou 3 clubes que nós vamos visitar, estamos esperando outras pessoas, e o que é bom disso é que ninguém está fazendo essa parceria e obrigando que o jogador fique. O jogador venha na condição de ser olhado por todos nós. Então nós estamos olhando todos, estamos conversando, estamos levantando. Antes de se trazer um jogador, é feito vários telefonemas para treinadores, para clubes, né? Para muita gente que possa nos dar uma informação ou positiva ou negativa. Quando você tem 1 ou 2 informações negativas, esquece o jogador, né? Mas nós temos sido felizes, eu acho que as coisas vão caminhar e o comercial de repente pode disputar uma Série A2 com um grupo bom de jogadores e com uma faixa salarial relativamente baixa. Tirando esses jogadores aqui, um pouco mais tarimbados, quantos você acha que o comercial deve apresentar aí no começo de janeiro para a Série A2? Não, dentro do que nós já temos, nós temos que apresentarmos aí mais uns 12 jogadores, né? 12 com mais 8, 10 que nós temos. Na realidade, a intenção é de inscrever somente 20 jogadores, mais os 3 goleiros, se tivermos os 3 goleiros de qualidade, então seria 23, você deixa 5 fichas no decorrer da competição. É mais ou menos esse planejamento. Pode ser que não reapresente todos esses 12 jogadores, mas uma quantidade boa de jogadores deverá se apresentar e descer aqui em Palma Travassa no dia 3 de janeiro de 2015, né? No começo do próximo ano, então. E a gente também tem notado um entrosamento legal entre você e o Play, todos os treinos que vêm acontecendo, não só aqui nos Palma Travassa, mas na região. Tem que lembrar isso também, vocês estão treinando em vários cantos da região, acho que é importante isso para preservar o gramado de Palma Travassa para estar bem na Série A2 também. Como é que está sendo o relacionamento Tim e Play Freitas? Nós temos um relacionamento bom. Eu tenho uma facilidade muito grande de ter um relacionamento bom com todos, né? A única coisa que eu cobro, exijo, às vezes eu me exalto um pouquinho, é que o futebol não pede nada mais do que o futebol precisa. Então eu acho que relacionamentos, para você ter uma noção, uma coisa, mas a gente tem que falar certas coisas. Eu gosto que o jogador passe antes de trocar de roupa, no primeiro treino dele, ele tem que passar na minha sala. Eu tenho que ler uma Bíblia para ele, tem que explicar, tem que conversar. Até para o atleta, isso é importante em relação à formação do atleta. Ele tem que saber que quando ele parar, ele vai ser um treinador, vai ser um gerente, supervisor, um dirigente qualquer,
né? E aí ele já sabe, opa, tem alguém que não é bobo, que conhece futebol, né? E nessa situação minha, de repente eu fico como padrasto e o Play fica como pai, né? Mas a porrada come, eu gosto muito, eu tenho muito carinho pelo jogador e haja visto que nesses últimos anos a gente tem tido uma felicidade muito grande de colocar no mercado brasileiro muitos jogadores de qualidade, né? E até no mercado estrangeiro também. Hoje o César está lá no Benfica, né? Jogador que saiu das minhas mãos lá do Atlético Sorocaba também. Mas eu e o Play também, vocês olhando bem para a carinha dele, não é todo de santo dessa maneira que vocês acham que mineiro é bem complicado. E ele tem uma pegada boa, né? O que eu fico satisfeito é de ver o entrosamento da comissão técnica. Todo mundo está falando a mesma língua e todo mundo só tem um objetivo comercial. Hoje se tem uma coisa caída, todo mundo pega, traz para mim, se tem um outro negócio, ela pega, vai e conserta, que nós estamos vivendo o comercial 100% para retornarmos a credibilidade e principalmente voltar a dar alegria para aquele pessoal que senta aqui. Porque só a gente que já participou lá dentro, como jogador, como treinador e hoje está aqui de fora e que já vestiu essa camisa por muitas e muitas vezes, a gente sabe o tanto que sofre o torcedor aqui em cima. Então, hoje eu estou sofrendo mais do que eles, porque além de eu torcer, eu ainda tenho que tentar ajudar lá dentro, né? Mas eu acho que o povo, o comercialino tem que participar, vem tomar café, vem ver o estádio, vem ver o que está sendo feito, não se vai fechar porta para treinamento, portão, quando tiver os treinos para Montarvaz tem que vir. Então vamos fazer um clube para o povo, não um clube fechado, né? Mas eu acho que a coisa está caminhando bem, nós nos entendemos bem, eu, o Play, a comissão, a diretoria, a gente de vez em quando dá um atritozinho, mas é totalmente sanado naquele momento. Tim, tirar uma dúvida, voltando um pouquinho mais antes do planejamento dessa Série A2, sei que está um pouco meio complicado de assunto, mas quando o Nelson Lacerda, a gente tinha até na entrevista que ele deu, que assustou todo mundo, acho que até você assustou naquela entrevista coletiva que ele deu lá no escritório dele aqui em Ribeirão Preto também, falando que o Tuca, o técnico ia ser por investidores, que os investidores iam ter uma decisão maior do que a da diretoria, falando sobre essas coisas. Vocês conseguiram mudar um pouco a mentalidade do Nelson Lacerda, você e os conselheiros, tanto a Visag quanto a diretoria. A responsabilidade em obter resultados agora, fugindo um pouco do Nelson Lacerda, vocês tendo essa responsabilidade, aumenta agora no resultado lá dentro de campo? Não tem a dúvida. Ela não é nem que ela aumenta, ela é a mesma com ou sem essa pressão. Eu acho que a pressão ela já vem da própria divisão, da própria competição. Agora, se todos se dizem comercialismo, por que não se unir e todos se ajudarem, né? O que basicamente a gente queria demonstrar é que da forma como poderia acontecer, pode não ser que essa forma que nós estamos fazendo é uma fórmula certa, mas da outra a probabilidade de dar certo era muito pequena, né? E houve esse bom senso. O Dr. Nelson ele é um cara que às vezes ele briga, ele xinga, ele fala, mas no final ele ouve, ele entende as coisas, né? E o Milton também é uma pessoa que entende as coisas, às vezes há um confronto, mas é tudo em prol de um objetivo. Nós temos tido a participação do conselho, através do Davi, de todos os conselheiros, pessoal. Eu acho que está sendo um começo bacana e o comercial não pode parar só nisso. Eu digo sempre, o comercial, a minha proposta para eles, eu gosto de colocar tudo em e-mail, tudo gravado direitinho para não ter problema nenhum. Você não falou? Nós temos que até o final de janeiro, início de fevereiro, começar uma base do comercial, um clube como esse, com um estádio bonito desse aqui, um gramado desse, com a história que tem o clube, não pode ficar sem categorias de base. E é das categorias de base que nós vamos fazer dinheiro. E hoje a gente já tem uma certa experiência, a categoria de base ela não te dá despesa. Você tem que ter as pessoas competentes para achar e revelar jogadores, né? Então o comercial tem que voltar a ser grande. Ele é grande, simplesmente tem sido em determinados momentos um leão adormecido. Nós vamos acordar isso aqui, o pessoal vai ter que gritar comercial, vai ter lá dentro de campo, vamos
conseguir jogadores guerreiros, jogadores com fome, jogadores que querem se projetar no futebol. Como hoje eu conversei muito com o Leandrinho, falei, esquece o que você já fez, o que você já passou aqui. Você é um jogador novo, não vem com história de 4, 5 meses atrás não, porque aqui o pau tora, né? E ele gostou muito, a gente mostra exemplo, fala de família, fala disso, fala daquilo. Então eu acho que o comercial vai voltar a ter a alegria que sempre teve. Se você estivesse aqui no Paulistão, você acha que o comercial teria sido rebaixado? Eu não sei. Por essa conversa, por exemplo, o Leandrinho estava aqui, acho que a gente que acompanha faltava isso. Acho que uma pessoa um pouco mais... O ser humano ele tem um detalhe, ele tem que ser cobrado. Ele tem determinado momento que você, por exemplo, você trabalhar com um grupo de 30 jogadores não é fácil. Mas se um faz uma coisa errada, depois ele repete de novo, depois repete, você deixa, você perde todo o grupo. Então aquele que fizer coisa errada, você já corta a cabeça dele, já tira dali, para os outros entenderem que o clube tem um comando. Não pode ser. E o jogador, ele é danado, o jogador. O jogador, ele anda bonitinho, ele anda cheirosinho, as mulheres caem matando. É complicado, você tem que ter um controle danado. E eles têm que entender que a vida deles é muito curta. E quem vai demonstrar isso para eles, nem sempre você vai demonstrar com uma palavra carinhosa. Olha, meu filho, aí já tem que sair os palavrões, tem que sair aquelas coisas, para ele entender que a coisa é mais embaixo. Quem está falando para eles, são pessoas que já viveram, que já passaram e que querem o bem deles, né? Então eu acho que, eu não sei te dizer nessa situação, porque na realidade a gente não tem 100% de conhecimento do que aconteceu nos anos anteriores aqui no comercial. Tim, para a gente fechar, queria que você mandasse uma mensagem aí para o torcedor do comercial para 2015, o que ele pode esperar de todo o trabalho que a diretoria tem feito. Eu queria mandar realmente uma mensagem para todos, não só para os torcedores do comercial, mas realmente especial para o torcedor comercialino, porque ele vai esperar novidades, né? Esperar um Papai Noel que venha com um saco cheio de presente. Mas a todo o povo de Ribeirão Preto, a todos os desportistas, que a gente tenha menos violência e mais saúde, mais carinho, mais paz, né? Que paramos com briga, com guerra, com essas situações todas aí, e que a gente faça da praça de esporte um divertimento onde você possa vir com a família, com a namorada, com a noiva, com a esposa, com os filhos, soltar os filhos aí para correr, comer pipoca, e não uma praça de guerra, né? Mas que todos tenham um bom Natal, um ano novo cheio de paz, de muita alegria, para vocês toda a imprensa que estão aqui todos os dias, né? Para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Tá aí o papo com o Tim. Brinquinho também não vai ter na Série 2, né? Brinquinho, camisa regata, boneco, acabou, né? Não, lá no restaurante não pode, né? Daqui agora deixa. Agora eu vou me reciclando, né? Assim, então você tem que ir modernizando um pouquinho. O brinco, deixa eles usarem o brinco, fica bonitinho. Não pode ser aqueles brincos grandão, né? Pequenininho pode. Tá certo, papo com o Tim, gerente de futebol, falando um pouco mais desse final de 2014 e o início de 2015, ano que o comercial vai lutar para voltar à elite do futebol paulista.